Ao longo desses 2 anos, também antes, quando eu respondia perguntas por texto, muitas pessoas sempre perguntam de problemas de relacionamento, problemas amorosos, estão passando por crises, se levaram fora e assim por diante. O que o budismo tem a dizer sobre isso? Como é que você pode me ajudar? Perguntando, né, para um solteirão de 44 anos, fazendo dating aí pelo Tinder. Olha só onde as pessoas estão procurando, né, informação sobre isso. E daí eu também fico um pouco ofendido com relação ao budismo. As pessoas estão buscando consertar a vida delas com o budismo. Que perspectiva mais limitada. Eu fico de cara, né? Mas vamos ver. Eu estava pensando que eu podia falar umas coisas sobre isso nesse sentido, assim, né? Então, novamente, quem quiser pedir os cartões, mande o endereço para esse e-mail aqui embaixo e eu mando os cartões sem custo nenhum. Podem pedir os cartões que eu envio. Quem quiser contribuir para as minhas atividades, por favor, tem esse endereço no qual você encontra as informações bancárias, PayPal ou PagSeguro. E se não quiser fazer uma contribuição, não puder fazer uma contribuição financeira, pelo menos divulga o meu canal nas suas redes sociais, passa para os amigos que você possa achar que estão interessados, né? Eu estou tentando fazer crescer esse projeto. Não estou insatisfeito com ele, mas eu acho que ele ainda está muito pequeno, né? Poderia ser bem maior. Eu estava ouvindo o ensinamento do Dzong Sarchense Rinpoche, que é o lama que eu mais ouço, ensinamento talvez, porque ele tem um canal muito bom que é o Siddhartha's Intent, né? Então ensinamentos em inglês, e ele estava dando esse ensinamento sobre como o Dharma todo, ele é como assim se a pessoa tomou um alucinógeno muito forte e daí ela está pensando que ela tem chifre e né, uma cauda, assim, né? Tipo, parece um diabinho, assim. Daí ela está alucinando isso, ela realmente acredita que ela tem um chifre. E você é um amigo dela que não tomou nada, né? Então esse é o professor budista, né? E o professor budista, daí por um certo aspecto, ele pode dizer assim: não, cara, calma. Ele não tem chifre, não tem rabo, né? Mas ele está sofrendo por causa daquilo, assim. Só que o Rinpoche disse: não, mas isso não é bem compassivo. Não é compassivo dizer calma. Imagina então ficar dizendo: não, tu não tem chifre, tu não tem cauda. A pessoa fica furiosa contigo, né? Porque ela está se sentindo daquele jeito, está alucinando forte ali, né? E daí o ensinamento do Rinpoche é todo no sentido de que o Dharma, todos os métodos, Vajrayana, toda a meditação, todos os ensinamentos, treinamento da mente, reinos, reflexões e assim por diante, são todos eles um jeito muito compassivo de lidar com uma pessoa que está alucinando, né, uma coisa que não está ali, né, que é como se fosse chifres e uma cauda. E daí ele comenta assim, se o professor budista é muito compassivo, ele diz assim, não, olha só, eu conheço um alfaiate, porque a pessoa está toda preocupada, como é que ela vai sair na rua, que ela tem esse rabo e esses chifres. E eu conheço um alfaiate que vai fazer um chapéu, vai esconder bem direitinho o seu chifre, ele vai fazer também uma calça que vai esconder bem o seu rabo, né? Você não vai mostrar para ninguém. E daí ele disse isso é uma abordagem, né, é um Dharma. Né, ele não falou com essas palavras, mas eu entendi que esse é o Dharma mais fabricado, que é o Dharma mais compassivo, que ele está lidando com. Né, não está jogando na cara da pessoa a verdade definitiva, ele está seguindo um caminho expediente muito cuidadoso, né, para a pessoa não se sentir ofendida no seu sofrimento, não se sentir desamparada, não se sentir, né, ela está acreditando naquela experiência. Então nós todos somos assim, nós acreditamos na nossa experiência absurda e o Dharma vem, às vezes, quando os professores têm uma compaixão um pouco menor, entre aspas, né, destrói, puxa o tapete, assim, não. Então eu, como não tenho nenhuma prática, nenhuma compaixão, né, quando alguém me fala de relacionamento, eu penso, "Tá, mas a pessoa nunca ouviu falar que na primeira nobre verdade, que tudo que é composto é sofrimento. Um relacionamento tem a ver com pelo menos duas pessoas, né? Então, samsara é um cobertor curto. Não tem jeito. Não tem solução. Não vai dar certo. Ah, que legal, né? Que ajuda.
né? Eu estou aqui sofrendo, daí vem esses budistas e ainda ficam pisoteando em cima do meu sofrimento e rindo disso, né? Mas a pessoa, se você nesse momento não está passando por uma crise desse tipo, ou uma crise de outro tipo, é bom guardar essa informação. Essa informação é útil, porque tem um sofrimento em cima do sofrimento, né? Então tem um sofrimento mais desnecessário ainda que esse. É quando você começa a achar que sim, que tem uma solução, e daí você passa a trabalhar em cima disso, daí você cria uma série de segundos sofrimentos em torno desse aspecto, né, de relacionamento. Então, essa primeira ideia aqui que a gente tem que prestar bem atenção é que o budismo não é para consertar a sua vida. Eu ficaria realmente comovido se uma pessoa dissesse assim, eu comecei a praticar o budismo e tudo começou a dar errado na minha vida. Eu segui praticando o budismo porque eu sei que, primeiro, uma coisa não tem necessariamente relação com a outra, e em segundo lugar, a prática do Dharma é mais importante do que qualquer solução na minha vida. Então, né, e também eu ficaria muito devoto de uma pessoa que dissesse assim, tudo começou a melhorar na minha vida depois que eu comecei a praticar o budismo, mas eu continuei praticando o Dharma porque eu sei que isso é impermanente e isso não é garantia de nada e não adianta nada. Isso vale para relacionamento, trabalho, prosperidade, saúde, o que for, né? Então, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, embora o efeito colateral de certas práticas do Dharma seja mais saúde, mais paz, relacionamentos pacíficos, prosperidade, né? A pessoa generosa, ela tende a ser mais próspera. Então, a vida boa é um efeito colateral da prática do Dharma. Mas a expectativa de praticar o Dharma para ter uma vida boa, isso não é uma perspectiva espiritual, isso é materialismo espiritual. Isso não vai ajudar ninguém, isso não vai ajudar o praticante. Então essa perspectiva precisa ser abandonada. A gente não vai usar o Dharma para resolver picuinha. Não vai. Não é para isso que serve o Dharma. Não é para você ficar calmo, não é para você se dar melhor no seu trabalho, não é para você funcionar bem no mundo, não é para você ter relacionamentos bons, não é, não é para nada disso. O Dharma do Buda não foi ensinado com essa perspectiva. O Dharma do Buda promete mostrar como a realidade realmente é e produzir uma satisfação não condicionada, independente de causas e condições. Então é isso que é a nossa motivação. Reconhecer esse aspecto. Beneficiar os seres dentro desse aspecto. Essa perspectiva de usar o Dharma, usar os métodos do Dharma para se dar bem no mundo, para funcionar melhor, para pelo menos não se dar tão mal no mundo, para sofrer menos aquilo que é inevitável, morte, fins de relacionamento, doença, nascimento, né? Todos esses aspectos são inevitáveis. Inevitáveis. O reconhecimento disso desde cara vai ajudar, sem dúvida. Isso é a prática do Dharma, reconhecer que isso é assim. Aí a gente pensa, tá, mas pô, Pinheiro, você é tão insuportável, né? Isso daí não dá. Então, tem professores, lamas, né, professores do Dharma, que eles têm a compaixão de ficar falando para você do alfaiate que você pode ir buscar para esconder o rabo que você não tem, né? Então a gente vai ver vários professores budistas dando palestras sobre relacionamentos e dando palestras sobre questões amorosas e de emprego, de trabalho, porque é um jeito que as pessoas têm algumas vezes de se conectar, porque elas não conseguem ir direto para esse aspecto mais profundo. Então elas vão pelo que dá. E os professores têm essa bondade imensa de produzir esse caminho extremamente construído e convoluto que não diz respeito à natureza da realidade, diz respeito a acomodar a alucinação do outro ao ponto do outro não se sentir, né, fritando mais do que deveria. Assim. Isso é respeitável, isso se pode fazer. Mas vai encontrar um monte, né? Eu mesmo fui a várias palestras sobre... Eu assisti o Shagdu Tulku Rinpoche falando sobre relacionamento. Tem um texto dele maravilhoso sobre casamento, sobre
vida em família, tem livros sobre esse assunto, tem grandes professores dando ensinamentos sobre, né, eu já ouvi a Kandro falando do relacionamento dela com o Shagdo Rinpoche, uma coisa romântica, né, um amor, assim, encontrar o amor da vida da pessoa, depois de rezar para Tara, e na forma de um guru também. Essas coisas também é possível falar dentro do Dharma, né? O que se pode, né, voltando lá para o alfaiate, então, aí a gente vai falar assim, a gente tem que ser equânime, ok? A nossa prática é equanimidade, a nossa prática é ter amor, compaixão e ter alegria, independente das circunstâncias, independente da pessoa com quem a gente lida o tempo todo e com todos os seres em vista, nenhum ser preferencialmente mais do que o outro. Puxa, isso aí é muito, né, fora da nossa possibilidade. A gente tem essa aspiração, a gente tem isso em vista, mas na prática o Longchenpa ele tinha esse método da joia. Esse método da joia, um dos aspectos dele, por exemplo, é em vez da pessoa, quando a pessoa faz visualização de refúgio para fazer prostração, para fazer o início da prática, na qual ela recita refúgio, assim por diante, na maioria das tradições se visualiza uma árvore de refúgio, que você lembra todo mundo que foi professor daquela tradição, um em cima do outro, de acordo com quem recebeu de quem os ensinamentos, daí a figura central no meio, daí as deidades, os protetores do Dharma, todo mundo, assim, tá, às vezes 50, 100 figuras, né? Então a pessoa vai, cada um deles está numa, tem uma roupa, tem uma posição, tem um nome, a pessoa passa um tempão estudando toda a tradição para conhecer todo esse monte de gente, e daí, se a pessoa pratica o budismo tibetano, pode ser que ela tenha 2, 3 ou 4 linhagens, e daí ela tem que saber esse número de árvores de, ah, esse aqui tem fulano, Beltrano, Beltrano, Cicrano, ah, mas eu também faço da prática que tem um Cicrano, Beltrano e não sei o quê, e daí vai longe isso, né? Então, quando essa complexidade é muito grande, eles dizem, ok, resume todas as formas de refúgio no Guru Rinpoche. Então, todas as formas de refúgio você vai visualizar apenas o Guru Rinpoche, e o Guru Rinpoche na forma do seu próprio professor, e ele é a união de todas as fontes de refúgio. Da tua linhagem, de todas as linhagens, de todas as formas de refúgio possíveis. Então, concentra ali e você faz essa prática no método da joia, ou seja, a joia é só um ser que representa toda essa gama de refúgio, né? Da mesma forma, num campo de mérito, o Longchenpa dizia que a gente pode usar qualquer ser como campo de mérito. Então, o ser que está próximo da gente, um animal de estimação, o nosso cônjuge, nossa namorada, o que for, esse ser é o campo de mérito no qual nós podemos praticar generosidade, todas as paramitas, né? Generosidade, disciplina, paciência, né? Disciplina que é ética também, né? Paciência que significa, independentemente de como o ser se porta, você age da mesma forma positiva. Diligência, de sempre beneficiar ele, depois concentração, de fazer prática e sabedoria. Então as 6 paramitas e as 4 qualidades incomensuráveis, né? Amor, compaixão, alegria e equanimidade, você pratica com relação a essa joia também. Essa joia, e se você pratica o Vajrayana, você vê também ele como, né, você visualiza ele como a deidade que você pratica, você visualiza ele como o guru, você visualiza como a Dakini. Então, você faz todas essas práticas usando o ser que está disponível. E isso inclui relacionamentos amorosos também. Essa é a essência de usar um relacionamento como prática. No nível do Vajrayana, é ver de forma pura o ser e usar a visualização e todos esses métodos do Vajrayana para ver ele de forma pura, como um Buda. E no método do Mahayana, praticar as paramitas, as qualidades incomensuráveis com ele, como se ele fosse a união, a representação de todos os seres, né? Então, você está usando um ser como campo de mérito para representar o benefício de todos os seres. E tanto faz. Tanto faz você começar por esse, ou começar por aquele, ou começar por qualquer um deles. Esse é o que está por conexão kármica próximo de você. Milei e Muzimbo estão aqui. Então Milei e Muzimbo são a joia, né, na qual eu faço o meu campo de mérito, no qual eu faço prática. Isso é a essência de relacionamento. Aí, o que é problema de relacionamento? Né? Problema amoroso. Problema amoroso, qual é a fonte do sofrimento? A fonte do sofrimento é a ignorância. Qual é a principal forma de ignorância? Apego ao eu. Eu sei de experiência própria de que quando eu sofri de problema amoroso, era ego. Era porque a pessoa não gostava mais de mim. Eu queria ser importante para aquela pessoa, eu não era mais importante para aquela pessoa.
Isso dói. Dói por quê? Porque você acredita no eu. Fácil dizer, difícil de praticar, né? Então, mas já é bom saber que a culpa não é do outro. O outro, ele teve, né, eu tava revendo aquele filme 500 Dias de Summer, e a primeira vez que eu vi, me identifiquei muito com o personagem, né? Eu tenho um crush forte na Zooey Deschanel, tinha pelo menos naquela época. E daí eu ficava muito irritado com ela, porque que ela não queria o cara, né? E depois ela ainda casou com outro cara. E o filme tem uma mensagem feminista de que, pô, ela desde o início disse pra ele a real, né? Disse que não ia se comprometer e ofereceu tudo pra ele de boa, assim, todo o relacionamento, tudo que todo homem pode querer, ela fez. E depois ela uma hora decidiu ir embora e era isso. A gente vai reclamar do quê? Tem o quê pra reclamar, né? Mas quando a gente se sente, quando ele viu que ela ia casar mesmo assim, né? Então a gente se sente, nossa, por que não eu? Por que o outro? Né? Então no Dharma a gente troca isso. A gente regozija, porque né, no fim do filme ele regozija porque ela encontrou alguém. Então essa é a perspectiva iluminada. Nós não somos iluminados, nós vamos ter. Mas aí é bom saber, eu estou sofrendo, não é por causa do outro. Estou sofrendo porque eu acredito nessa coisa que existe e que merece, que é esse eu. Né? Então esse eu, quando ele é muito real, ele sofre mais. Isso vale para qualquer coisa. Então, qualquer sofrimento que você vai ter assim, psicológico, e mesmo sofrimento físico, de dor e assim por diante, tudo isso está embasado nessa reificação e nessa crença na sua identidade como pessoa e assim por diante. E é isso. Basicamente, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Se você sofre, é porque você tem um eu que está querendo levantar a cabecinha e dizer: não, mas não precisava ser assim. Aí você não refletiu sobre a natureza real das coisas, que é que tudo é composto, vai se desfazer, tudo é composto, não é satisfatório por natureza, não pode ser satisfatório por natureza. E daí você diz: não, eu quero que seja satisfatório, eu quero que seja satisfatório para mim. Então você está em vários níveis de engano, né? É basicamente isso, né? Então, e outra coisa também que recentemente eu ouvi de uma pessoa que ela estava se atirando num relacionamento e daí ela disse: mas eu tô me atirando, mas eu não sei, eu acho que eu tô sem paraquedas. Porque, né, eu acho que não vai render esse relacionamento e eu tô indo me espatifar no chão, né? E daí eu lembrei de uma citação do Trungpa Rinpoche, que ele disse que a prática, né, o praticante do budismo, ele está como que em queda livre, mas a boa notícia é que não tem chão. Então, no fundo, não tem chifres, não tem um, um rabo, né? Isso é uma alucinação nossa, que nós temos um eu, que nós que sofre e assim por diante. Isso é tudo produto de um engano e no fundo não tem essa coisa para nos acolher lá, nos espatifar. A gente não vai se dar mal, definitivamente. Ninguém consegue se dar mal definitivamente. Né? Pode se dar mal por muito tempo, o que é bem ruim. Não precisa se dar mal. Né? Mas porque tem uma perspectiva equivocada, vai cada vez operando de acordo mais com a perspectiva equivocada e cria os grandes infernos. Né? Então a gente não precisa criar os grandes infernos. A gente não precisa criar solidez para bater. A gente pode cair no espaço sem nada para nos segurar. E essa é a perspectiva do Dharma, assim, né? Então, para quem pode, pode, quem não pode, vai praticando, vai tentando se inteirar e vai abandonando essa ideia de que o budismo vai resolver a sua vida. Não é para isso que você se aproxima do budismo. A nossa perspectiva, quando a gente toma refúgio no Buda, é nos proteger do quê? Do apego ao eu, que é a fonte do sofrimento, do apego, da reificação das coisas como realmente sólidas, desse rabo, desses chifres que não existem. Né? Então a gente está pedindo proteção para o Buda perante o nosso engano, perante o que vai nos impedir de praticar, o que vai nos separar do Dharma, perante o que vai nos separar do que é profundo, do que é bom, né? Do que é realmente bom. No meio disso, a nossa vida não pode estar tão conturbada ao ponto de que a gente não consegue praticar e nem tão boa ao ponto de que a gente acha que a prática é desnecessária. Então é ótimo que a gente está nesse grau correto, humano, de passar vicissitudes e de ter certas conquistas e de vez em quando vislumbrar uma possibilidade mais profunda que é
é o nascimento humano precioso, que é a prática do Dharma. Quem tem isso, valoriza isso como uma joia, novamente, né? E vai tentando gerar esse campo de mérito e tentando se conectar cada vez mais com os ensinamentos. Então acho que era um pouco isso. Não tem muito o que dizer, né? A minha tendência usual é dizer problema amoroso? Gente, tem pessoa morrendo aí, né? Por nada. Tem problemas globais terríveis, tem, sei lá, tem o fato de que todas as coisas compostas não são satisfatórias. Tu tá preocupado com, né? E é um pouco uma coisa de maturidade, né? Quando a gente é mais jovem, a gente leva muito a sério fora e a gente não tem uma segurança que seja suficiente para aguentar um fora e dizer, não, mas isso aí é normal que aconteça, né? Um fora é uma coisa assim, destrói a nossa noção de nós mesmos, assim. Por quê? Porque nós acreditamos muito na noção de nós mesmos. Então a gente tem que ter essa maturidade, não só, né, uma maturidade dos 15 para os 40 anos, mas uma maturidade dos 15 para a temporalidade, para esse espaço sem chão, para essa natureza de Buda, para essa coisa sem limites. E daí essa maturidade ela é Vajra, você usa essa palavra Vajra, né? Então ela não é ferível por nada, nada afeta ela. E é isso que é a fonte da satisfação não condicionada na prática do Dharma, né? Não resolve nada na tua vida, não faz nada por ti, não soluciona nenhum, não tira teu chifre, o teu rabo, não resolve nada desse tipo. É só definitivamente resolvido, num sentido que não é o que vai te satisfazer dentro das coisas, não é um bilhete da loteria, não é um relacionamento perfeito, não é saúde perfeita, não é uma família harmoniosa, não é nada disso, não é um país feliz, não é tudo dando certo para todo mundo. Não é nada disso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sompano Neoma Lundiquene Tiresium Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante Om Sochi Diamante Penedira Sawa Conchatus Zetai By Mediano Jutru Piamania Jogi Sasundado Tendiante Timequene Pema Sambal Sasonagem Deseno Pai Gardiwan Shujuku Peku Kose Destintes em Darshinju Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo Pateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta Tutendiante Emergesum Pemeris Uche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Droma de Sojino Nibemelun de Drujante Penenjoane Chimpotem Payuri Nepadan Basi Pechambundan Conseja Sentendiante Tusum Sanje Guru Rinpoche do condado de Wachimpa Jabartia com seu tutor da Poça Sol Depson Chinchilapto Sushi não se mueve de chuva dançam palum de dropa Chinchelo Oma Rumba Guru Pema Sede Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damiral do Sungele Show